Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. No final desse vídeo, você deixa o seu gostei, você comenta, compartilhe com a sua família, com os seus amigos. É muito bom ter você aqui. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. Olha só, nós estamos nessa jornada linda e abençoada por Deus, lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu Lucas. E nós já estamos no capítulo de número 9 e a nossa meditação hoje, a nossa leitura e meditação será capítulo 9 de Lucas, começando do versículo de número 51 até o 62. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Mas antes, eu quero te convidar para orarmos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez nesse devocional. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida. Continua com as tuas mãos estendidas sobre o nosso país, a nossa nação, o Brasil. Nos livra, nos guarda de todo mal. Abençoe, Senhor, a cada morador desse lindo país. Abençoe, Senhor, as pessoas que são meus vizinhos aqui. Abençoa, Senhor, a nação evangélica. Abençoe as autoridades desse país, Senhor. Estende as tuas mãos. Eu te peço, Senhor, nessa hora, em favor daquelas pessoas que nos pedem oração. Senhor, tu tens visto a necessidade de cada um. Estende as tuas mãos sobre nós e que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez através dessa meditação, nessa linda manhã. Muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler então? Pega a sua Bíblia, se você puder, então ponha fone de ouvido ou então coloque no viva voz para toda a sua família ouvir agora e meditar na palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aqui que tem o título O Ministério de Jesus a caminho de Jerusalém. Jesus ensina sobre o preço de segui-lo. Olha que coisa maravilhosa. E diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui encerra o capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, o médico amigo do apóstolo Paulo.
E interessante aqui é que a nossa leitura hoje, nesse capítulo 9, esse versículo 51, ele começa assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção. E aí, a gente encontra aqui que, embora Jesus soubesse que enfrentaria perseguição e morte em Jerusalém, ele estava determinado a ir até lá. Este tipo de resolução também deve caracterizar a nossa vida. Quando Deus nos der uma tarefa, devemos mover-nos firmemente em direção ao nosso destino, a despeito dos perigos potenciais que nos aguardam. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Olha que coisa maravilhosa. Aí depois a gente encontra aqui, ó, o versículo 53 diz: mas não receberam. Por quê? Ele manda mensageiros diante dele irem e entrarem numa aldeia de samaritanos. Só que samaritano não se comunicava com os judeus. Olha só, e eles não são bem recebidos. E interessante isso, porque, olha, os seus discípulos, no versículo 54, diz que os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que diga? Já queria resolver a história de qualquer maneira. Só que com Jesus não é assim. Com Jesus as coisas não são resolvidas no afã, no calor da situação. Não. Jesus sempre faz as coisas no momento certo, na hora certa. Tudo na vida de Jesus tinha um propósito e ali Jesus vai ensinando. Quando ele diz: quer que a gente mande cair fogo do céu, igual fez o profeta Elias? Olha só. Aí Jesus volta-se para ele e repreende, diz: vós não sabeis de que espírito sois. Olha isso aqui. Quando Tiago e João foram rejeitados pelos habitantes da aldeia samaritana, não quiseram apenas sacudir o pó de seus pés. Lembra que Jesus disse: olha, vocês vão e quando vocês forem bem recebidos naquele lugar, tudo bem. Se não, quando sair, sacode o pó dos seus pés, não é? Eles não queriam só isso, eles queriam fazer vingança. Olha só, quiseram retaliar o povo, rogando que fogo do céu caísse sobre o povo, o povoado, como fez Elias aos servos do rei de Israel. Quando alguém nos rejeitar ou desprezar, também podemos sentir o desejo de retaliação. Ora, nós somos humanos. Quando alguém nos rejeita, a gente quer primeiro pagar com a mesma moeda, mas não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina: respire, tenha calma e não devolva o mal com o mal, mas sempre faça o bem. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque o próprio Jesus nos ensinou. Olha o versículo de número 59. E disse-lhe Jesus: as raposas têm... Porque o versículo 57 diz assim, ó: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí cada um queria fazer uma coisa, mas Jesus disse para eles assim, ó: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí a gente para e pensa assim: meu Deus, será que Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça? Mas olha que interessante, ele vai ensinando, ele disse assim: e disse a outro: segue-me. Mas cada um queria ir enterrar um parente morto, despedir dos parentes. Ele disse: não, deixe os mortos
enterrar os seus mortos. Lucas não disse se o pai mencionado aqui já estava morto ou doente, em estado terminal, porque ele diz assim: e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ele não fala se ele já estava morto ou era para esperar, que estava muito velho até o dia de morrer, para depois seguir Jesus. O filho estaria se referindo ao cumprimento de seus deveres em relação ao enterro, mas é provável que o filho quisesse postergar sua atitude ou decisão de seguir Jesus. E quantas vezes nós estamos sempre colocando o trabalho do Senhor para depois? Depois eu vou, se der eu vou, eu não consigo fazer. Será que eu vou conseguir? Vou ver se tenho um tempo. E aqui essa passagem nos ensina uma coisa. Deixe, vá, sirva a Jesus. Ah, irmã, eu vou abandonar então minha família, eu vou abandonar tudo. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que você não coloque Jesus em último lugar na sua vida. Nós não devemos fazer isso. Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos continuar lendo, meditando, explorando a palavra de Deus, vendo os comentários de pessoas mais entendidas do que nós. E aí Jesus vai dizendo. E aí tem outro aqui que diz assim, no versículo 61, nossa leitura hoje está sendo capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós estamos lendo e meditando esse Evangelho. Nós começamos no versículo 51 e vamos até o 62, que é o final desse capítulo 9. E aí diz assim, ó, o versículo 61, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E aí Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui eu encontro um comentário aqui que diz assim, o que Jesus quer de nós? Dedicação total, compromisso integral. Não podemos escolher determinadas ideias ou conceitos de Jesus para segui-los seletivamente. Temos de aceitar a cruz e a coroa, o juízo e a misericórdia. Devemos calcular o custo disso e estar dispostos a abandonar todas as demais coisas que tem nos dado segurança. Com nosso foco está em Jesus. Não devemos permitir que algo nos distraia em relação à maneira de viver que ele considera boa e verdadeira. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se o Senhor tem te chamado para uma missão, se coloque nas mãos do Senhor, ele se responsabiliza. Chamado de Deus, aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. O arado é para arar a terra, para que depois venha outro semeando. Não é assim? Quem trabalha em lavoura sabe disso. Então, se ele olha para trás, ele pode cair, tropeçar, se machucar. Então, quem põe a mão no arado, no trabalho do Senhor, deixa as coisas que para trás ficaram. Vamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse foi a nossa meditação de hoje, no Lendo e Meditando Lucas, o Evangelho, capítulo 9, versículo 51 ao 62, é o final desse capítulo 9. A minha oração é que essa palavra esteja edificando a tua vida. Mas se você desejar, deixa um comentário, deixa uma paz do Senhor, deixa um oi, tudo bem? Mas não esquece de deixar o seu gostei. É muito bom para o crescimento do canal. Divulgue esse canal para mais alguém e leia a palavra de Deus. Deguste a palavra de Deus, que nos alimenta a cada manhã. Deus continue nos abençoando. Amém. Louvado seja Deus.